aí, galera, Utopiers! Será que a gente já pode falar isso? Ou é meio brega? É brega. Ou é meio... Mas é legal. Estamos muito antes, assim. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre nostalgia. Um tema parecido, mais ou menos, não tanto, com o de referência do último episódio. E meu nome é Thaís Polimene, vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo castanho escuro, castanho claro, não sei, né? Segundo a Velaton, é louro médio. Tô com um batom, segundo a quem disse Berenice, vinduva. Mas é batom uva, cor de vinho. Tô com uma blusa preta, um colete jeans clarinho. Acabei de pegar uma mini grande chuva. Gente, que chuva. Tempestade do século. Meu Deus, assim, da frente do prédio até aqui com guarda-chuva, eu me molhei, né? Isso. Nós estamos em São Paulo, capital. Sampa. Se apresenta, né? Que daí, antes eu vou fazer dar alguns recados. Recadinhos. Olá, gente, eu sou o Leonardo Cássio, sou um homem branco de cabelos castanhos curtos e hoje eu estou usando uma camiseta, que cor que é isso aqui? Salmão, rosa claro. Verdade. Algo do tipo, sem nenhum objeto em meu corpo. Ah, eu tenho um objeto no meu corpo. Eu tenho um brinco vermelho em formato de caju da Flex Jewel. É descrição com merchan. Vamos lá, galera! aí. Quem diz Berenice? Flex Jewel. Então, os recadinhos. Primeiro, ganhamos um presente dos nossos inscritos. Recebidos. Bom, aqui a gente já comentou, né, que a gente tem um projeto chamado Profissões de Economia Criativa. E uma das ações é o curto-circuito, em que a gente conversa presencialmente com profissionais de economia criativa para uma plateia de jovens. E a gente foi para Bauru conversar com profissionais. E lá a gente conversou com o Josué Kenji. Kenji? Kenji. É Kenji, né? Vamos ver. Se fala assim também. Que ele tem um projeto incrível que se chama Cria Bauru, que ele movimenta a economia criativa de Bauru. Ele veio para São Paulo e trouxe... É Kenji, né? Kenji. Certinho. A gente não sabe se fala assim, Josué, depois você corrige a gente. @Josué Kenji, o Kenji com K e J-I no final. E ele trouxe pra gente, que ele veio para São Paulo recentemente, 2 presentes. Um que é um café de Bauru. Gente, João do Pó, não é maravilhoso? Aqui a gente fala de flashback, João do Pó. Café gourmet. Ai, gostoso, gente, amo café. Nosso café é feito a partir do blend de grãos cultivados nas altas altitudes da região mogiana. A seleção, torra e moagem dos grãos é realizada de forma artesanal em Amparo, interior de São Paulo, com uma história de mais de 80 anos de tradição, qualidade e amor por café. Mas ele comprou em Bauru, tá? Então, por isso que ele trouxe pra gente. E também um livro de crônicas, que é uma coletânea de escritores de Bauru, mas principalmente da região da periferia. Se chama Palavras de Concreto Armado, Vozes Periféricas na Literatura, lá em Bauru. Muito bom. Muito bom, muito obrigada, Josué. Leremos e provaremos o café. Quem sabe a gente faz aqui no EditaCast. Casa Autoral, loja colaborativa de Bauru. Outro recadinho, que não é bem um recadinho, é uma curiosidade. Nesse final de semana, eu fui, que provavelmente vai ter sido retrasado quando vocês virem o podcast. Nós estamos gravando no dia 7 de fevereiro de 2023. Exatamente, porque a gente é adiantado. Nós fomos, eu fui no show da Selmar, que é uma cantora maravilhosa. Eu fui com a Sheila, uma amiga minha, e aí eu tava lá, né, ouvindo as músicas e tal. Eu conhecia algumas, já tinha ido a um show dela, mas há muitos anos. E aí, de repente, ela começa a cantar uma música que eu falei, eu não estou acreditando. E aí eu até gravei, assim, essa parte. E eu quero ler pra vocês, né? Eu não vou cantar, vou ler pra vocês a composição. Aí vocês vão entender por que eu fiquei, nossa, meu Deus. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia.
Se o mundo emburrecer, eu vou rezar para chover a palavra sabedoria. Se o mundo andar para trás, vou escrever no cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer, afinal, de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Entenderam? Maravilhoso, amei. E será o tema o tema musical do nosso podcast. Mas, Selmar, convidadíssima para vir aqui conversar com a gente sobre o que você quiser. Amamos essa música. Isso, você é o Gilberto Gil. Sim, Gilberto Gil, Utopia 2. Então vamos lá, podemos começar sobre nostalgia. Nostalgia. Bom, o assunto surgiu pra gente, a gente estava fazendo uma relação de assuntos que a gente está abordando aqui. Inclusive, vocês podem deixar comentários sobre assuntos que vocês queiram que nós falemos. Na verdade, você tinha falado que tinha ouvido sobre nostalgia, assim, né? Que eu tinha ouvido um podcast e tal. Aí, quando a gente estava fazendo a relação, a gente pensou, pode ser legal, né? Pode ser um tema legal. Eu tinha acabado de ouvir um podcast aleatório, assim, não foi procurando sobre o tema. Tava lá, eu ouvi. E aí, a gente conversando, falou, eu acabei de ouvir nostalgia, e falou, pô, pode ser um tema legal pra gente poder conversar. E, curiosamente, tem a ver um pouco com o tema que nós falamos no episódio anterior, que é o de referências. E, então, a gente decidiu falar. Bom, começa que nostalgia é uma coisa que, no meu caso, eu nunca tinha muito parado para pensar, porque a gente usa, pelo menos eu uso uma palavra muito... Para mim, era meio que um sinônimo de saudade. Eu ainda tô tentando entender a diferença. Não sei se eu entendi. A gente vai falar aqui para vocês, aí vocês também ajudem a gente a entender. Né? Que assim, também é a mesma coisa, é diferente, assim... Vamos falar, mas também não precisamos sofrer. Mas eu geralmente ouço de frases feitas, assim, quando a gente está tendo uma conversa, assim, ai, que coisa nostálgica. Não é uma coisa que você fica, tá, mas o que é, de fato, nostalgia? E nesse podcast em específico, que foi um episódio de um podcast do Jovem Nerd, eles falam um pouco do ponto de vista da nostalgia, do ponto de vista da ciência. E começa que já é uma coisa que me deixou intrigado quando eles falaram da etimologia da palavra. O que significa nostalgia. Então, é uma palavra que vem do grego e ela é quebrada em duas, né? Nostos, que quer dizer de volta a casa. E algia, que quer dizer dor, que essa que é a parte mais curiosa. É anseio, não é? É desejo. O quê? Onde eu vi quer dizer anseio, algia. Onde dor. Eu vi é dor. Tem a explicação de dor e no podcast eles falam sobre dor também. Então pode ser que tenha mais de um sentido. Mas lá no podcast especificamente eles falam do sentido de dor mesmo, que é uma explicação interessante, que a nostalgia é um sentimento ambíguo. Porque quando você se sente nostálgico, tem um sentimento de nostalgia, e aí depende muito da pessoa, mas lá no podcast em questão com relação à ciência, ele vem sempre com duas camadas. A primeira é aquela coisa que te traz um sentimento reconfortante, porque geralmente a gente fica nostálgico com uma coisa boa. Quando você tem uma coisa ruim, um trauma, você não sente exatamente nostalgia pela explicação deles, tá? A gente já falou sobre isso. Mas vem um sentimento bom, depois carregado de alguma coisa que pode ser uma dor ou não, que é assim, putz, acabou, não tenho. Cadê isso? Quero viver de novo ou não? Enfim. Então, ele é sempre ambíguo. Então, é uma coisa interessante e quando a gente usa essa palavra, faz todo sentido. Porque a gente fala nostalgia, olha, coisa nostálgica, alguma coisa que é bacana e que você percebe que não tem mais, né? E você viu de onde surgiu o termo? Não. Gente, olha só. Foi de 1688, um médico suíço, Johannes Hofer. Ele colocou esse termo porque ele percebeu que alguns soldados militares tinham um sentimento desesperado
quer dizer, tinha um desejo desesperado de voltar para casa, né? Então, por isso que é essa vontade de voltar para casa. Talvez tenha alguma relação com dor, porque é uma coisa muito desesperada, né? Uhum. Então, aí ele colocou esse termo. Por isso que seria uma volta ao que você viveu. E aí, eu até estava comentando com o Léo antes, porque, de acordo com a etimologia da palavra, eu sempre usei errado a palavra nostalgia. Porque, para mim, nostalgia era uma coisa, nossa, meu, que nostálgico isso, né? Tipo, sei lá, assistir Chiquititas, vamos supor. Mas não é uma coisa assim que eu quero voltar ao tempo que eu assisti a Chiquititas. Quando eu queria voltar ao tempo, eu falava, nossa, que saudade, nossa, meu, que saudade, sei lá, de quando eu fui pra Disney, que agora eu não posso mais porque eu não tenho visto. Porque é uma coisa que, quero ir pra Disney de novo. Mas eu acho que é o contrário, pela etimologia da palavra, né? Então, de acordo com a gramática, a ciência, nostalgia é esse sentimento de retorno ao que você viveu. E geralmente uma coisa boa. Nem sempre, né? Mas geralmente uma coisa boa. Do que eu vi, a nostalgia ela é ligada, apesar de ter o negócio do algos aqui, que eu tava lendo, que é de onde sai a parte da dor. Porque quando a gente tem um trauma ou alguma coisa ruim, o nosso próprio mecanismo de defesa, o cérebro, ele bloqueia as coisas. A gente tem uma tendência a não pensar sobre coisas ruins. Que é o que eu já expliquei, o reprimido, galera. Exato. E aí a nostalgia é o contrário, são coisas que a gente busca para, enfim, trazer algum tipo de conforto, um sentimento bom, enfim. Por isso que, por exemplo, a galera tava lá na guerra, os soldados estavam lá. Então, esse sentimento de nostalgia era para ele ter um conforto, sabe? De, nossa, pelo menos eu tô conectado com alguma coisa. Então, de certa forma, é também alguma coisa boa. E aí, aqui no dicionário Oxford, porque assim, são 5 definições. Só uma é positiva. As outras são todas relacionadas à melancolia, a sentimento de tristeza. Que tristeza! E a melancolia é porque antigamente não existia a palavra depressão, né? Uhum. Então, hoje em dia, a melancolia está muito associada à depressão, de acordo, né, com o que era antigamente. Tanto que tem um texto do Freud que se chama Luto e Melancolia. E ele faz essa diferença entre o luto e a melancolia. Porque no luto, você perde um objeto amado, mas você consegue superar isso porque você sabe o que você perdeu. Na melancolia, tem uma identificação com algo que você não sabe o que é, mas que você perdeu. E aí, a partir do momento que você perdeu aquilo, você também se perde, porque você tem essa identificação. E aí, por isso que você acaba entrando nesse estado melancólico, o que é hoje em dia a depressão, né? Uhum. Então, também, de acordo com a etimologia da palavra, não é algo bom, né? Você ter esse sentimento nostálgico. Quer dizer, é ambíguo. É ambíguo, que você falou no começo, né? É muito maluco, é ambíguo. E aí tem essa relação entre nostalgia e saudade, que é uma coisa também que eu não sei dizer qual que é a diferença, mas pra mim, como é que funcionava? Pensando um pouco, era assim, quando eu pensava em algo assim, eu tenho saudade, então é algo que eu gostaria de voltar. Então, por exemplo, galera, eu perdi minha mãe quando eu era criança, então eu tenho saudade dela, como quisesse ela de volta. Agora, eu tenho nostalgia de momentos que eu vivi junto com ela, que não quer dizer que eu queira aquilo. Então, assim, é tipo, rememorar, mas não necessariamente querer reviver. E o outro, assim, queria de volta, ou alguma coisa do tipo. Eu fazia mais ou menos essa distinção na minha cabeça, porque eu nunca pensei muito sobre isso. Mas não sei se é isso. Eu acho que não. Talvez seja alguma coisa que a gente sempre usou errado. Igual recalque, né? Pela sociedade, recalque é inveja, mas não é pela inveja, psicanálise, recalque é o reprimido, né? Então não tem nada a ver. Desculpa, tem só uma coisa interessante também, é que às vezes a palavra ela
amplia ou perde o sentido, né? Assim, ela não está dicionarizada exatamente, mas ela é tão usada de uma maneira para alguma coisa que ela já perdeu o sentido original. Isso acontece bastante. Super. E sobre a relação da nostalgia com a saudade, eu vi, né, fui lendo alguns textos e aí teve uma frase que eu gostei bastante, que a pessoa fala que a saudade tá dentro da nostalgia, mas o contrário não é Não é verdadeiro. verdade. É. Então, quando você sente saudade de alguma coisa, é um sentimento nostálgico. Mas, quando você sente nostalgia por alguma coisa, talvez você não sinta Não saudade. sinta saudade, faz sentido. Né? Eu achei bem legal. E aí eu peguei Clarice Lispector. Um poema da Clarice. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Aqui. Ai, peraí. Ih, galera. Cadê? Tem um poema da Clarice que fala sobre saudade, e eu acho que é uma saudade muito parecida com o que a gente acreditava ser. Uhum. Aqui, ó. Saudade é um pouco como fome, só passa quando se come a presença. Mas às vezes a saudade é tão profunda que a presença é pouco, quer se absorver a outra pessoa toda. Essa vontade de um ser o outro para uma unificação inteira é um dos sentimentos mais urgentes que se tem na vida. Porque é isso, né? Tipo, é uma coisa que você sente uma saudade e você quer viver aquilo. Né? Eu não sei, é que também saudade é uma coisa que só existe em português, né? Que a gente sabe, então talvez não tenha estudos, assim como tem sobre a nostalgia, Aprofundados. né? Assim, dá pra dizer tranquilamente, até pela explicação que você deu, que são coisas que estão ligadas. Então, é mais uma questão talvez mais semântica ou de você enquadrar alguma coisa para estudo do que de fato ter uma diferenciação muito grande, né? Porque realmente é difícil, assim, é complexo pensar. Eu não fui pesquisar sobre a origem da saudade, né? Como que surgiu essa palavra, por que existe só em português. Talvez a gente faça um episódio sobre saudade, quem sabe. Mas uma coisa que teve um podcast que eu vi, que é o Naru Rodô, e acho que foi nesse, que ele tava falando sobre sentimento saudosista. Aí eu falei, mano, também tem relação, né? Saudade, nostalgia e saudosismo. Saudosismo, eu acho que é uma coisa, tipo, muito forte do que você viveu e que você quer muito reviver aquilo a ponto de negar o presente. Sim, e às vezes isso é até pode ser uma fuga para alguém que tá que acho que tem isso também, né? Assim, tem um sentimento nostálgico que a gente tem de alguma coisa, né? E a gente tem um momento da vida que a gente tá. Então, para alguém, no caso do saudosismo, do jeito que você falou, pode ser um escape, quem não tá com a vida muito boa. Sabe? Isso. Fala, puta. Porque isso é uma coisa que, né, já entrando aqui numa outra coisa relacionada a isso. Quando a gente fala sobre um momento nostálgico, alguma coisa que a gente tá com saudade, às vezes a gente usa um momento específico, um recorte, mas na verdade a gente está pensando no contexto como um todo, né? Então, você tem saudade no período que você era adolescente, sei lá, e aí você fala sobre um ponto específico. Eu tenho saudade de quando eu saía para tal rolê. Mas, na verdade, quando você está pensando naquele rolê, você também está pensando num grupo de amigos que talvez você não tenha mais, do jeito que era a sua vida com a sua família, o tipo de música que você ouvia. Aí teve um processo de transformação, e aí você usa um elemento, mas, na verdade, está tudo ali embutido, como era a sua vida, né? E isso é muito comum. A gente fala até meio assim, a vida era mais fácil antes. Tinha que trabalhar, não tinha boleto, aquela coisa. É justamente por isso. Você está pegando um exemplo, mas para contextualizar uma coisa mais ampla, né? Vou falar uma coisa que eu não sei se é algo triste. Tristeza tá aí. Tristeza. Quando as pessoas falam, que saudade da minha infância, que eu não tinha boleto para pagar, não sei o quê. Não sei se é algo triste ou algo realista, assim, mas... Tipo, todas as fases da minha vida... Eu vivi muito bem,
Não tenho, assim, lembranças de traumas muito fortes, né? Tem destrezas, normal, normal, tal. Nossa, a gente não vai mais conseguir falar Tristeza. tristeza daqui a pouco. Mas né? Nada absurdo, assim. Mas eu não tenho uma saudade ou uma nostalgia nem da minha infância, nem da minha adolescência, porque muita gente fala, nossa, ai, que saudade da época da faculdade, não sei o quê. Cara, tipo, achei legal, né? Falando de faculdade que a gente fez junto. Lembro de alguns momentos super legais, tal. Tenho nada de ruim, assim, que eu me lembre. Mas não é uma coisa que, nossa, meu Deus, que vontade de voltar naquele tempo. Não tenho. Tipo, o momento que eu tô vivendo, tipo, geralmente é o melhor. E vou te falar, tipo, depois dos 18, minha vida só melhorou. Eu acho que isso a gente pode fazer duas leituras. A primeira é que talvez o momento da pessoa que falar isso hoje é pior do que era antes. Tá. E aí a gente, de novo, põe um exemplo, né? A coisa da faculdade, mas tá pegando o contexto geral. Ou, que aí é uma coisa que talvez seja um pouco mais complexa de se pensar, mas quando você estava lá atrás, você projetou algo que você ainda não fez ou não conseguiu, e aí você fica naquele campo do idealismo, sabe? Aquela coisa meio romântica e tal. É engraçado, né? Porque a gente tá falando de nostalgia que é pra trás e utopia que meio que pra frente, Nossa, né? total. Não, e a nostalgia tem muito disso também, né? Porque quando você olha pra trás, quer dizer, né? A maioria, assim, acaba vendo só as coisas boas, né? Então vai diminuindo as coisas ruins e as coisas boas acabam ficando a mesma coisa. E aí acho que aquele momento foi muito melhor. Até não sei se foi no Nerdcast ou foi no Naruhodô que eles estavam falando sobre a questão da ditadura, a questão política. Sim, eles citam isso, Como que foi mesmo? Eu não lembro com exatidão o que eles falam, mas isso é interessante porque eu já vi outras discussões sobre isso, que é legal talvez seja até muita viagem agora falar, gente que tem nostalgia de época que não viveu, que a gente tá falando, né? Isso, tipo Elis, sabe? Então, tem gente que quer a ditadura e não viveu a ditadura, né? Nossa, verdade. Que aí é uma coisa... Acho que, se eu não me engano, o Karnal fala sobre isso. É ele mesmo, que ele fala, olha, se é uma pessoa... Eu não sei exatamente como ele explicou, tá? Se é uma pessoa nova que não viveu e fala que é a volta de uma coisa, eu tento explicar pra ela o quão horrível foi. Mas se é uma pessoa que viveu e quer a volta de alguma coisa, é um caso de realmente tratamento, porque não tem outra explicação. É alguma coisa assim. Que é justamente isso. Às vezes a gente fala de algo... Até quando a gente é criança, a gente fala, era legal tal coisa, mas será? Porque assim, a gente sabe sobre a nossa vivência de criança, só que a gente amplia para aquele contexto de coisas que a gente não tem a menor noção. Percebe? Por exemplo, a gente cresceu, estou falando da nossa geração anos cresceu 80. anos 80, numa época que era bem complicado o Brasil. Muito. Totalmente. Recessão, hiperinflação, finzinho da ditadura, começo ali com o Fernando Collor, já foi impeachmentado. O primeiro presidente que foi eleito diretamente, né? Antes dele teve o Sarney, mas foi indireto e tal. Era uma maluquice, né? Eu lembro do meu pai, da minha família, totalmente... quebrada, aquele tipo de coisa. Sim, verdade. Nossa, meu pai comenta que você ia no mercado de manhã, à noite já tava um preço absurdo. Então você tinha que comprar um monte de coisa. Aí meu pai tem até essa mania. Quando ele vê uma coisa barata, ele lota a casa. Nem precisa. Não 14 pacotes de papel higiênico, dá para 3 anos. Então, só que assim, no nosso caso, cada um, né? Eu tive algumas coisas na minha infância e adolescência que foram ruins, mas foram coisas tristes, não foram traumas. Então eu tenho... A maioria das minhas memórias são boas. A maioria. E justamente por isso eu tenho essas memórias boas,
porque eu tive uma certa cobertura. Eu não sabia o que estava acontecendo no país. Meu pai estava sofrendo, minha mãe estava sofrendo. Não sabia se ia ter Só que- dinheiro pra colocar leite pra Exato, sua não, mamadeira. e isso aconteceu. Luz cortada, água, comida teve que vir de vizinho. Isso aconteceu. Isso eu sei porque eu lembro e meu pai me falou. Só que assim, não era uma coisa que me abalava porque eu não era responsável. Eu tinha 7, 8 anos, eu não entendia ainda direito. Só que para eles foi um sofrimento. Então eu tenho momentos nostálgicos que meu pai vai lembrar e vai falar, puta, era um inferno esse período, sei lá, sabe? Uhum. Então tem muito disso, assim, às vezes a gente fala sobre momentos que a gente passou e que são bons, mas é num âmbito muito particular, porque também a gente não... isso eu acho que é mais para criança, tá? Eu tô falando, eu não sei exemplificar isso, se daria, enfim, só para quem vive nas bolhas Mas eu dos acho milionários. que na adolescência também. É, adolescência também. Faculdade, sabe? Acho que tem isso. Muita gente tem, né? Tipo, ah, meu Deus, na época da faculdade, que delícia. Eu não sei também se é uma coisa que, tipo, tem a ver com as referências. Porque, tipo, os meus pais, eles nunca falaram muito, nossa, que saudade da minha época. Ah, porque antigamente que era bom. Às vezes uma coisa ou outra pontual, mas nunca foram muito disso. Então, eu acho que também não criei, sabe, esse apego ao passado. É. Tem duas coisas que você falou que são importantes. Acho que a maior da nossa geração também, mas é comum para muita gente. Os pais da gente, a maioria vieram de outra cidade, de outro estado, maior perrengue, Total. enfim. Então, foi um processo muito complicado para eles, para que a gente pudesse ter uma vida relativamente confortável. Então, eu acredito também, que se eu for pensar hoje no meu pai falando sobre isso, ele não vai falar porque sempre foi. Talvez ele fale, meu, agora tá mais tranquilo, tá tudo resolvido aí, vocês estão se virando e tal. E você falou um negócio sobre faculdade agora, que tem uma coisa interessante, né? Quando a gente fala muito assim, é meio que uma bolha, porque a maioria das pessoas que cresceram comigo não fizeram faculdade, não conseguiram, não tiveram acesso. Então fala aquela coisa de projeção. O pessoal, muitos ali, enfim, cada um com seus percalços, mas algumas pessoas que eu conheço gostariam de ter feito faculdade e não conseguiram. Isso é uma frustração. Lógico. E aí fala, puta, eu preferia mesmo antes. Mas agora pode fazer, porque com a Descomplica, brincadeira. Tem uma série de A gente podia fazer um merchan aqui. Mas isso que você tá falando é interessante, porque dá, mas a pessoa às vezes já não quer, cansou, fala, não, Lógico. Não, já tá lá. Que aí também é um tema que a gente pode falar, que é a relação dos sonhos, né? Tipo, o sonho que a gente tinha quando era criança ou adolescente, às vezes hoje em dia, ai, não quero mais. As coisas vão acabando, algumas. Mas para fazer esse episódio, gente, eu fiz uma pesquisa da minha vida. Peguei lá os álbuns de família. As praias. Eu esqueci de pedir para o Matheus para a gente colocar na tela, mas terá... Matheus é uma entidade. Matheus é uma entidade. Por aí, mas tudo bem, Matheus, pode ficar aí. Eu vou colocar no meu Insta. Porque daí, né, já movimenta. Então tá, Spolimene. Caramba, você tá fotos. parecendo o Milton Neves. Sabe o que é o Milton Neves? É um apresentador. Sei. Os merchan rápido, assim. Só nesse sentido. Ainda bem. O meu nome não é que ele fala de uma cidade, Muzambinho. Ele fala um monte de coisa. Aliás, dizem que o carnaval de Muzambinho é muito bom. Ele não é uma boa referência, mas é que ele faz uns merchan engraçados. E aí eu vou colocar algumas fotos lá, porque eu peguei umas fotos bem legais, assim, sabe? De quando eu era criança, super fofas. Adolescente, não. Criança é mais bonitinha. E aí eu também peguei... Meu, olha só. Aí eu vou mostrar aqui pra vocês. Você lembra disso aqui, Léo? É que tá sem bateria. Nossa. Parece. Não, é um outra coisa. Parece uma bala, mas é um laser, não é? É um laser. Ficava usando na sala sua de época, aula. E esse aqui, gente, Deve é um ser laser. proibido na escola pública. Eu acho que foi proibido também. Não servia pra nada. Não, tipo, os professores... que você ia falar, isso é um laser da empresa... Boa, podia, né? Era, na verdade, pros professores, né? Eu acho que apontarem as coisas. Mas aí, jovens, né? Os jovens pegaram... Isso aqui, eu não sei se lembra, que a gente tirava isso... E aí aqui tem um desenho.
Não, isso eu não É, lembro. eu vou Isso tentar eu não lembro. comprar uma bateria. Aí tinha um desenho, então, sei lá, tinha um desenho de Ah, a anjo. Daí a luz. gente Sim, sim. projetava e aí Tinha, ficava o tinha. desenho. Então, nossa, eu nem lembrava disso. Eu fui pegar as coisas lá na casa dos meus pais. Falei, gente, olha isso. É, E aí eu peguei um diário. Olha aí. Vixe, nossa. Um diário, gente, que tinha chave. E nesse diário, tipo, vários recadinhos de amigas. Olha só, gente. Eu tinha um costume, eu lembro, não sei se não é o que você está mostrando, mas se você fez isso, mas lá onde eu cresci tinha, as pessoas faziam um caderno com 30 perguntas e Ai, como dava que para era um o nome monte de de... gente Tinha um responder. nome. Era... Eu não Eu não lembro. lembro. Mas Mas era você um fazia questionário. várias perguntas, É, cada página uma pergunta e dava pra isso. galera ficar Lembro de... Nossa, vou escrevendo as ver se eu respostas tenho isso assim. ainda. Era muito estranho. Nossa, eu amava. Tipo, de quem você gosta? De quem Qual, você odeia? qual é a sua... Música preferida? Isso. Aí, Você já matou alguém? aí tinha isso aqui, ó. É acrônimo que chama? Acrônimo é uma palavra que é formada por. É tipo uma Não, não é sigla, não é? acrônimo. Então é Eu não A, sei se é. é alguma coisa com A. Que assim, tipo, Thaís. T, talentosa. H, Ah, não, humana. eu acho que isso não é acrônimo, não, mas eu não sei o nome também. Eu lembro, eu acho que começa com A. E era muito, muito comum isso. Ai, tipo, te acho mais que demais. O acrônimo é a palavra formada por letras iniciais de coisas que é uma sigla, né? Então é isso. É isso aí. Ah, então é isso. Tipo, BNDES é um acrônimo. Ah, isso, então. Aí, Thaís. Talentosa, humana, amiga, íntima, sapeca. Sapeca. Gente, muito legal. Daí, assim, várias amigas, sabe? Nossa, aí uma menina que eu nunca mais vi. E, tipo, aí eu fiquei pensando, nossa, por onde anda, né? A Lia, ela trabalhava em casa e ela escreveu aqui, ó, em 96, gente. Um gesto de amor muda tantas coisas, até o próprio mundo. Em 96, vocês nem tinham nascido, a maioria. E a Lia, ela ficava em casa durante a semana, e final de semana ela ia pra casa dela. E aí ela deixava uns recadinhos pra mim, porque ela saía muito cedo. Aí olha só esse recadinho, que fofo. Thaís, bom dia, bom fim de semana pra você. Hoje na Alfa FM vai ter especial da Maria Rita, 7 da noite. Na Alfa FM. Alfa. Eu trabalhei na concorrência. Né? Esse aqui já foi de 2006, porque eu era fã da Maria Rita e tal. Tem uma coisa legal de falar, é que a nossa geração foi uma que pegou a transição do analógico pro digital, Foi. né? A gente pegou o começo dos computadores, celulares, tal. Então, A gente pegou muito assim, tipo, internet de escada. internet de escada, o começo do YouTube, assim, a gente pegou alguns anos de transição mesmo, a gente viu, porque Super. hoje o pessoal, você já é nativo digital, tal, e os nossos pais, eles convivem com isso, mas eles estudaram, produziram, a infância tal, Eles foi não têm muita totalmente... intimidade, né, com isso. A gente ainda processa os dois, né, assim. Porque eu acho que o digital veio numa fase que a gente ainda estava absorvendo muita coisa, né? Então, acho que por isso que a gente conseguiu E ter essa teve intimidade. transição. Um dia eu tava na escola, escrevendo caderno, outro dia na faculdade, você era obrigado Papel a mexer ao com o maço. software. É óbvio, ainda se usa, né? Mas você tem hoje trilhões de ferramentas, né? A Nossa, gente sim. falou ontem, inclusive, Chat numa aí que GPT. vai fazer todas as lições. Aí aqui, ó, o convite, eu acho que é do meu aniversário de não sei quantos anos. Da Turma da Mônica, que é super nostálgico, Turma da Mônica. Pra muita gente. E vai ser também, né? Porque ainda as crianças leem, né? Sim. Isso é uma coisa que a gente estava falando. Você quer apresentar Não, mais? vai. Que a gente estava falando sobre se existe um prazo, uma idade, uma data, alguma coisa para você. Ter esse sentimento nostálgico, né? Como é que ele acontece. Tipo, será que eu posso ter nostalgia da semana passada? Fica aí a estranho. reflexão. Eu fiquei pensando nisso porque eu tenho 2 filhas e a mais velha vai fazer 7 anos. E ela já não é
bebezinho, pequenininho. E aí eu já fico com aquela coisa, ai, que saudade disso, quando eu tinha 2, 3 meses. E é meio nostálgico, só que eu não quero que ela volte a Então, ser um bebê, por vários não, motivos. exato. Você quer que mais... Você começa a pensar só que assim, 7 anos é nada, né? Pouquinho, Então. né? Mas eu me lembro, até uma das fotos que eu vi, né, nesse final de semana, foi do meu aniversário de 7 anos. Porque 7 anos é um marco, né? Muito forte, assim. Numerologia. E eu acho que sim, talvez a numerologia, mas na psicanálise também, 7 é um marco. Na minha vida, muita coisa aconteceu com 7 anos, tanto que eu e minha mãe, a gente tem uma piada interna, porque pra ela tudo, eu acho que você tinha uns 7 anos. É, E tipo, não, às vezes eu tinha 12, ela, não, mas você tinha uns 7 anos, né? tinha 32, não? Tem certeza que não era 7? É. Até, eu lembro que quando eu estudei na mesma escola até os 14 anos, aí depois eu mudei. E aí nessa nova escola, o pessoal tinha uma tradição, assim, de dar presente coletivo no aniversário. Ai, Deus. E aí eu ganhei uma joaninha enorme, assim, no meu aniversário. Ah, e eu ganhei outro presente que eu vou mostrar também. E aí a minha mãe sempre fica, nossa, porque acho que você ganhou essa joaninha quando você tinha uns 7 anos. Eu falei, mãe, que 7 anos? Eu ganhei lá na ETESP. Tipo, eu tinha 14, 15. Dela, nossa, mas você conheceu a Paty, que é uma amiga que eu fiz na ETESP, com uns 14, né? Mas você conheceu a Paty com 14? Nossa, mas eu achei que você tivesse uns 7. É engraçado, você falou O quê? Eles faziam pra dar presente coletivo lá na minha escola, roubavam os presentes. Ganhei um presente, levei, Mas roubaram até o no presente. ensino médio? É. Não, no ensino É médio uma não. maluquice. Aí aqui uma cartinha, assim, eu trouxe assim só pra exemplificar, né, como eram as cartinhas. Então, tipo, a minha amiga, que é a Dani, que faz muitos anos que eu não vejo. E a gente se chamava de irmã e a gente se conheceu no show da Maria Rita. Papel preto. A gente se conheceu no show da Maria Rita, assim. Gente, super fofa. Saudades, Dani. Já tá com 2 filhos, né, a galera aí. Isso aqui eu trouxe porque pra só pontuar que quando eu era criança, até a minha adolescência, quando eu encontrava algum artista na rua, eu pedia autógrafo ou eu tirava foto. E aí, uma vez eu tava passeando no shopping, que era um shopping que tinha acabado de inaugurar, e eu e uma amiga vimos quem? Edson Celulari. Que eu acho que Piadinha. ele era sócio, ia ser sócio do Estúdio W, que é um salão de cabeleireiro. Daí a minha amiga, tipo, nossa, o Edson Celular, não sei o quê. Daí o único De papel que eu Bauru. tinha, é verdade, que é de Bauru, era do aniversário dessa minha amiga, que é a Natália. Só que daí a gente meio que, porque eu tava com a Nathalie, e aí esse convite era da Nathalie. E aí eu peguei o autógrafo da Edson Celular. Tá escrito, Thaís, feliz 2000, galera. Edson Celular, muito fofo. E aí eu trouxe também um outro... E aí esse aqui, no caso, era diário mesmo, assim, que eu escrevia. Aí, meu, mal bonitinho. Ó, aqui é a primeira coisa. Ai, ai, pela primeira vez eu sei o que é estar apaixonada. 2000 também. 2000, será que eu era apaixonada pela Edson Celular? Fica Talvez. aí o mistério. Tem uma coisa que você falou, que também é um assunto que eu gosto bastante, que está relacionado com o que a gente está falando, que é a questão de memória, né? Porque tem uma coisa na nostalgia, isso eu ouvi no podcast, que é interessante, que às vezes as pessoas ficam nostálgicas com memórias que talvez não sejam verdadeiras ou não sejam realmente do jeito que a pessoa lembra de ser, né? Então, é meio maluco isso, porque... Porque às vezes a gente acha que lembra daquilo, mas às vezes foi foto, né? Ou alguém contou pra gente. E a gente lembra, geralmente, assim, um contexto, né? Você não tem ali um vídeo exatamente. Tem gente que tem uma memória melhor, lembra de mais detalhes, mas geralmente você lembra, assim, você pega lá um evento, um show que você foi, um aniversário que você foi há 25 anos atrás. Você lembra de coisas que aconteceram, mas nem tudo você coloca ali na ordem ou lembra de todos os detalhes, né? Você lembra de partes. Super.
E aí, às vezes... E aí, quando você tá com mais de uma pessoa, tem uma pessoa que lembra de uma parte, de outra, a pessoa fala, nossa, isso eu não lembrava, não sei o quê. Você vai construindo aquele tipo de coisa. Só que aí cai numa coisa mais maluca que... isso é uma outra conversa que eu acho que a gente deveria ter sobre memória mesmo, que às vezes você constrói coisas que você toma com verdade e não aconteceram. Será? Acontece, cientificamente acontece. Eu não sei explicar, isso dá para pesquisar. Isso envolvendo problemas psíquicos ou não, mas às vezes... não, mas pode ser como a gente conversando num grupo, duas pessoas estão equivocadas e ficam afirmando alguma coisa que elas acham, e não aconteceu, não é para dizer que é verdade ou não. A terceira acaba tendo aquilo como verdade e processar aquilo como verdade e fica como verdade. Que é muito sutil, né? Uma coisa meio... Seria mais também alguém que faça isso como manipulação e tal, mas é muito engraçado. E no podcast lá, nesse sobre nostalgia, um dos convidados lá, que é o cientista, não me lembro o nome dele. O Altair? O Altair. Ele fala de uma coisa que é bacana, que ele falou assim, as pessoas tendem a achar que as memórias elas ficam guardadas em caixinhas na cabeça, mas na verdade você tem lampejos, né? Elas aparecem assim. E é esquisito, porque tem coisas que você lembra porque você viu algo, então isso eu já vou falar sobre, mas eu vi isso aqui, isso me vem uma memória, né? E aí tem coisas que você realmente fica lembrando porque você gosta muito, tem coisa que você simplesmente esquece e aí algum dia acontece alguma coisa e você lembra. Então tem vários tipos de coisa que te evocam uma memória. Isso, não sei se cientificamente é a palavra, mas psicanaliticamente é explicado, porque eu acho que quando a gente fala de psicanálise, muita gente fala de inconsciente, né? Mas aí acaba parando na primeira fase do que o Freud propôs, que é a separação do consciente, pré-consciente e inconsciente. Que aí seria isso, tipo, tem o consciente, aí depois tem o pré-consciente, que é onde fica, tipo, o inconsciente tentando vir, o inconsciente lá embaixo, que seriam essas caixinhas. Mas aí depois o Freud, ele reorganiza isso, e aí ele monta como se fosse uma estrutura de que o inconsciente não tá lá embaixo, ele tá em todas as fases. Então é isso. Muito legal da isso. memória. E aí, que é uma coisa aqui pra gente também já encaminhando para os outros quadros, que é uma coisa que eu acho legal para a gente poder pensar sobre nostalgia, né? Sobre, enfim, isso que a gente está falando. Eu tenho este brinquedo aqui, ó. É um carrinho, eu vou abrir aqui. Que é um carrinho antigo que ele é de fricção. É fricção que fala, acho que é. Dá para fazer um teste? Dá, ó. Tem que ser alguma coisa mais. Pronto. Foi. Que legal! Era de borracha. Ele é de borrachinha e ele tem 4 modelinhos, eu tenho laranjinha. O que acontece? Vamos supor que eu chame vários meninos e meninas que tiveram esse carrinho na infância. Vai fazer um encontro dos donos de trombada. Brinquedos Estrela. Brinquedos Estrela. Merchan. Até hoje. Sabe que eu acho que eu tô com essas coisas de fazer merchan? Porque na nossa época a gente via muito comercial, Tinha né? muito merchan, Daí coisa, me veio esse sentimento nostálgico, gente, dos comerciais. Foi bem. Aí o que acontece? A gente vai, se encontra e vai falar de como a gente brincava, vai lembrar daquele período específico que, né, tinha esses brinquedos, vai lembrar, tinha também o Pogobol, tinha o Pense Bem, aí começa a listar um monte de brinquedos que tinham naquela época e tal. Então, Verdade. é uma relação nostálgica de um grupo que gostavam de uma coisa parecida. Só que aí vai numa relação particular também, porque pra mim, isso aqui é o presente que minha mãe me deu. É mais do que o carrinho, né? Nossa, então eu tenho a todo um nostalgia sentimento, né? do presente que eu ganhei, mais do que o carrinho, porque eu mal brinquei, tanto que eu tenho ainda, tá na caixinha. Né? Você não vai brincar hoje, né? Eu falava, nossa, eu não vou estragar, vou guardar. E eu queria a coleçãozinha completa, não consegui. Fiquei só com... Só que eu acho interessante isso, a gente pensar, né, da simbologia das coisas, porque é isso. A gente pode ter, assim, quando você vê um filme, ET,
que é um filme que é meio referência quando a gente era criança ali. Pô, você tem um monte de coisa que remete àquela época. Mas aí tem a experiência da pessoa que foi no cinema com algum familiar, ou alguém que tava começando a namorar e saiu com alguém que, puta, demorou pra ver e viu em casa. Cada um tem uma relação nostálgica específica, com algumas coisas que são nostálgicas pra um grupo de pessoas. Copa de 94 pra gente, que foi um marco. Cada um, puta, eu tava não sei onde. Super. Então eu acho isso bacana. É o mesmo fato ali, você lembra, você vai conversar, você lembra do Galvão Bueno gritando com o Pelé. É. Só que cada um tava em algum contexto, né, específico. Tava com a família. 11 de setembro. 11 de setembro foi uma coisa marcante. Foi. Tinha começado a trabalhar, tava no trabalho e simplesmente tava entendendo o que tava acontecendo. E não... Já existia internet, mas era um acesso muito difícil. Então era muito. televisão, tal. E foi uma maluquice, né? Foi. É muito engraçado. Aí tem gente que tá falando de, né? Eu ouço muito, aeroporto que era bom antes, que era vazio, agora é cheio. Eu falei, agora é cheio, que tá todo mundo viajando. Não é só Graças a você Deus. sem seu graça. Exatamente. Inclusive, eu fui pegar avião já pré-adolescente, assim, não é criança, né? Eu já era adulto, assim. Fui a trabalho, inclusive, a primeira vez. Quase perdi. Nossa, você já perdeu? Já perdi. Já perdi também. O que eu perdi, você me ajudou ainda. Voltando lá dos United States of America. Mó Gente. perrengue. Nossa, eu perdi 2 Tá vezes. vendo? Eu não quero lembrar disso. Depois a gente fala sobre esse Só sentimento de perder perda. avião. Mas Falando sobre presente, eu trouxe um negócio aqui que eu nem coloquei aqui em cima, que também foi um presente que eu ganhei do meu pai, e que eu acho que vai trazer muitas memórias pra muita gente. Peraí. Caramba. Vai vir um ursinho assim, ó. Olha lá. Ah, É o Simba. Simba! Isso. gente, Rei Leão é um negócio muito nostálgico, né? E é engraçado, minha filhinha menor ontem tava vendo a musiquinha do Hakuna Matata. Só que já vê no celular, assim, só o trechinho, né? Nossa, esse aqui, o meu pai foi pra Disney com uns amigos, na verdade, assim. Ele foi num congresso, né? Mas congresso da área da saúde, a galera só vai pra passear, né? Nem Vai pra no passear. congresso. Denúncia. Denúncia! E aí ele foi primeiro lá, né, nesse congresso, a gente não foi, e ele falou que ele gostou tanto do Simba que ele comprou, assim, tipo, de manhã, lá na Disney, e andou com o Simba o dia inteiro lá, e me trouxe, tanto que ele tem até um probleminha aqui na patinha. Porque Tem que fazer ele físio. tipo, eu já tive, né, vários ursinhos e bichinhos de pelúcia, mas esse é um que eu guardo, sabe? Exatamente como o seu carrinho, assim, porque me traz esse sentimento de, nossa, olha só, né? Que lembrança boa, assim, dessa época. E é legal isso que você falou, porque também tem uma outra camada que eles falam lá no podcast que eu acho legal também, é justamente isso, olha. O impacto que teve Rei Leão quando eu assisti, que era pequeno, você e tal, era uma coisa... Se você mostra, se crianças hoje assistem, eles podem gostar, mas é diferente pelo contexto e porque já tem outros tipos de animações que são diferentes, que eles sim. estão mais interessados. Então não é só porque você descobriu que vai te impactar assim, porque tem toda aquela história. Pô, aquela época ganhou Oscar em música e não sei o que, não tinha celular e tal. Então é uma coisa bacana. E tem coisa que isso é legal também de pensar assim. Você cresce num grupo de pessoas, todo mundo falando assim, Rei Leão, e você não viu naquela época. Sim. E aí você vai ver, fala, vou ver, falavam tanto. Não, aí é outro... Porque tem todo o É contexto tipo em volta. Friends, eu nunca assisti Friends, nem vou assistir. Porque não Porque é não outro dá, contexto. já foi. É. Era naquele período ali que fazia sentido, pelo que falavam, tal, que estava acontecendo. Então, é legal quando a gente tem essas coisas. E também coisas que a gente viu, pequeno, sei lá, em determinado momento, não precisa ser criança, mas adolescente, adulto. Aí você vai ver 20 anos depois, você fala, nossa, que era justamente isso. Frente, você fala, eu gostava disso. Então tem coisa, deixa lá, não mistura não. Mas é engraçado isso, né? Porque se você pensar, puta, tem coisa que eu gostava muito, hoje não faz sentido.
que a gente tá falando de referência até. Tem Então, coisa que, por isso é muito se você relacionado. não vê naquela época, Uhum. não é. E tem coisa que você vai querer rememorar, você fala, tem coisa que você gosta muito, claro, mas tem coisa que você fala, não. E tem coisas que a gente viu, vai continuar assistindo e vai continuar gostando, né? Eu adoro Chaves, eu não tenho mais paciência pra ficar assistindo igual assistia. Meu pai Eventualmente, ama Chaves até hoje. então, Quando passa, ele tem gente que fica lá. gosta, É. meu pai também. Olha. Eu já vi, tá bom, gostei. Aí vamos ver alguma coisa relacionada a Chaves que não seja Chaves. Mas Chaves é uma coisa muito particular, talvez, né? Já não, talvez não pegue tanto e assim, normal. Processo da vida. Então é isso, gente, sobre nostalgia. Muitas coisas legais, né? Sim. Nossa. Eu quero minha coleção. Quem tá vendo aí, ó, nos trombada. Nossa, quem tiver, manda aí pra lá. A gente faz um encontro. Então vamos para o Você Viu Isso? Você viu isso? Não vou falar pra rodar a vinheta, não tem vinheta? Ah, gente, teremos vinheta, viu? Queremos vinheta, mas não tem vinheta ainda. Em breve. Você... Perdão. O pessoal aí que tá pedindo vinheta, calma. Vai ter Pior que vinheta. teve gente Simone! mesmo que perguntou. Ó, referência. Boa. Quer falar? Não, pode começar. Tá. Gente, vi uma matéria muito interessante de um cara muito rico nos United States. Rico! Referência. Ele inventou um negócio que chama Braintree, que é um negócio de pagamento, tal, né? Uma empresa aí de pagamento. E aí ele vendeu pro PayPal por 800 milhões de dólares. Então ele tem muito dinheiro para fazer o que ele quiser. Então, né, fiquem com essa informação. Guardem. Guardem. E aí, o que ele quer fazer? Segundo ele quer hackear o código do corpo humano para transformá-lo numa máquina perfeita e encontrar a fonte da eterna juventude. Ai, meu Deus. E aí, o que ele tá fazendo, né? Merda. Ele contratou um monte de médico e especialistas para criar um estilo de vida que ele não envelheça. É isso. Tipo, o título da matéria é o homem que gasta 2 milhões por ano para permanecer jovem para sempre. E é uma foto que ele não tá muito jovem, não. Segundo comentários, nossa, mas ele parece mais velho. E aí, assim, né? Só para vocês saberem o que ele faz. É uma dieta bem restritiva, vegana. Então, tudo certo, ser vegana. Mas tem 1.977 calorias por dia que ele pode ingerir. Ele toma 100 pílulas de vitamina por dia. Faz exercício físico, ok. Dorme 8 horas e meia por dia. Isso, diferente do Dória. Diferente do Dória, que dorme 3. Acorda às 5:30 da manhã, provavelmente igual o Dória. Faz terapia de rejuvenescimento da pele. E ele, né, sempre faz a medição de índices, né, do corpo dele e tal. Então, qual que é a proposta dele, né? Segundo ele, aqui, ó, o objetivo dele não é só achar uma dieta perfeita ou ter uma saúde perfeita. É responder o seguinte: será que uma pessoa disposta, assim, a hackear tudo isso, consegue permanecer biologicamente sempre com a mesma idade? Essa é uma pergunta. Acho que ele está fazendo a experiência e a gente vai descobrir daqui a uns anos. Exato. Podemos criar a fonte da juventude? Então, a segunda pergunta. E aí a gente vai descobrir. Ele tem hoje 45 anos. Jovem. E tem uma foto dele na Vice Italy, que foi onde eu peguei. O nome dele é Brian Johnson. Brian Johnson é maluco. Malucão. Legal.
Você faria isso? Não. Também não, gente. Imagina deixar de comer. Não, vai envelhecer, tem que envelhecer, uai. Envelhecer, a gente já falou sobre etarismo. Então, né? Tem sobre isso, no final do ano passado, eu assisti na Disney Plus um documentário que eu não me lembro o nome, mas é com um ator que faz Thor, que tem um nome difícil de falar, que é Chris Hemsworth, alguma coisa assim. É o loirão bonitão lá que faz o Thor. E aí ele tava preocupado em envelhecer bem e tal, e aí ele foi procurar como é que ele poderia cuidar, mas é aquela ideia muito de exercício e, né, tal. É tipo esse cara. Mas esse cara acho que é mais, Sim. né, totalmente radical. Ele é mais uma coisa, o que dá pra fazer. E aí são 6 ou 7 episódios mostrando pessoas que trabalham tanto cabeça, corpo, mente, tudo assim, pra... Então, porque a mente, eu não achei nessa então. matéria. É muito do corpo. Mas lá, assim, ele tava com uma proposta de tentar envelhecer bem, no sentido, pelo que me pareceu, de ficar sempre saudável. Sim. E ok. Só que aí as pessoas começaram a mostrar, olha, você tem que, na verdade, aceitar envelhecer para poder começar. Você vai envelhecer. Legal. Começa por aí. E aí, pô, você é saudável, tem recursos e tal, tem essas coisas. E aí são coisas que vão desde você mais radicais, assim, para fazer esporte, depois usar coisas geladas para cuidar do corpo, lá. A coisas, não, olha, você tem que cuidar da sua cabeça assim, você tem que se dar bem com o estresse, porque você vai ficar estressado na sua vida, no geral, não é aquele estresse que a gente fala só de trabalho, é o estresse de qualquer coisa, passou um momento ruim e tal, alguma dificuldade, enfim, tem uma série de questões até a parte do você tem que entender que você vai morrer. Ponto. Você vai envelhecer. Como é que você pode envelhecer bem? E aí vai mostrando história de pessoas comuns, que passaram por traumas, que tem uma história bonita, que tem uma menina que ela simplesmente queria envelhecer porque ela tem uma doença gravíssima e ela foi dada aquelas coisas assim, você vai morrer daqui X dias. E ela já tá aí, sei lá, uns anos sobrevivendo com a doença e passou a ter uma outra perspectiva. Então, assim, é incrível. Questão também dos cuidados paliativos, isso, né? também fala sobre isso. Tá? Teve um episódio lá que ele teve que deitar no caixão, pra ele ver como é que era um caixão. Tal. Mas também é Disney, né? Tá. Mas é interessante, não é brilhante, é legal pra poder pensar, assim, um pouco sobre isso. Assim, gente, vai envelhecer, vai morrer. Esperamos, né, que envelheçamos. É isso que a pessoa fala, você tem que se preocupar em envelhecer. Bem, tá certo, mas em envelhecer. Bom, vocês viram isso? Não sei se vocês viram isso, mas eu hoje vou dar esperança ao planeta. Olha só, eu vi uma matéria que eu gostei bastante sobre uma pesquisa que está rolando lá na Universidade de Cambridge. Que o povo maluco de lá, os cientistas, conseguiram criar um reator, que eu vou denominar como uma máquina, que ela utiliza energia solar e ela tem a capacidade de transformar o dióxido de carbono, que é o CO2, que é um dos principais responsáveis pelo efeito estufa, em combustível sustentável. Então, pega lá o CO2 do ar e transforma em algum tipo de combustível que não polui, e também faz isso com o quê? Com garrafas PET. Que legal. Então processa microplástico, CO2, plástico, pega tudo isso daí, de alguma maneira maluca lá, coloca no reator, e o reator transforma em algum tipo de combustível limpo. Então ele faz duas coisas, cria um combustível limpo e limpa, né, com duas das coisas que mais dão dor de cabeça para o meio ambiente, que são o plástico e o CO2. Só que aí eu achei muito mais legal, que eu falei, vou ver um pouco mais. Não para por aí. Não é com o pessoal lá de Cambridge, dessa vez é com o pessoal da USP, aqui do Brasil. Brasil. Aqui no Brasil também está rolando uma pesquisa em estágio avançado, que um grupo de cientistas, que eu já falo aqui, eles estão conseguindo transformar o CO2 em CO. Então eles estão transformando o dióxido de carbono em monóxido de carbono. Por que isso é bom? Porque o
CO2 ele tá lá no efeito estufa fazendo um monte de coisa, transforma em CO, que é um tipo de gás que se utiliza para produzir coisas de uma maneira mais limpa. Então, o CO já é utilizado em vários tipos de indústrias, tal. Então, em vez de você ficar produzindo, você tira a poluição e Que transforma. legal. E aí, por que isso é legal? É um dispositivo lá, eles não nominam aqui nesse caso como um reator. Talvez seja um reator, mas enfim, é uma máquina, um robô que está fazendo isso e está bem avançado. E sabe o que é mais legal? Quem coordena isso aí sai lá do Instituto de Química, que é uma coisa junto da FAPESP, com a Escola Politécnica, que é a PoliUSP aqui, que faz esse tipo de maluquice, é liderado pela Liane Rossi, ela que é a líder da Mulher. pesquisa do Instituto de Química. Então, é um trabalho... Gente, eu queria falar sobre a importância da pesquisa, né? Tá vendo, gente? É para isso que precisa investir em pesquisa e desenvolvimento, que é uma das áreas da economia Exato. criativa. É isso que eu ia comentar. Isso, de certa forma, que a gente está falando de economia circular, que também é um tema que a gente pode Sim. falar um pouco sobre, mas aqui é uma pesquisa aplicada, né? E, diferente de muitas, ela já tem uma usabilidade prática, né? Legal. Porque as pessoas acham que pesquisa tem que ser uma coisa que tem que dar certo. Pesquisa é tentativa e erro. Exatamente. Às vezes demora, né? Demora, às vezes a hipótese está errada e você tem que começar a descartar, fazer outra coisa, enfim. E aí, nesse caso, é uma pesquisa brasileira. Então, são duas frentes, uma lá em Cambridge e outra aqui na USP, tentando resolver um grande problema do mundo, que é a questão do CO2. Então, Que legal. Parabéns, cientistas. vamos torcer e parabéns para a Liane Rossi, que é lá do Instituto de Química da USP. Muito bem. Agora, Cerestar? Cerestar. Dring. Nossa, esse vai ter que ter um... Como vai ser, né? Acho que só um... Esse... Parece muita loucura. Releitura da quarta crônica. Olha, talvez fique fora de ordem, porque a gente vai gravar o próximo episódio antes. Não é? Ixi, não Bom, consegui gente, acompanhar. Não Quarta consegui crônica acompanhar. agora. Talvez É que você já você tenha falou visto. ontem, É porque depois a gente vai gravar com a Cris. vai cravar com a Aí Cris. vai ser sexta. Bom, mas eu vou ler a quarta agora, porque eu vou seguir. A gente dá um jeito. Quarta crônica, o nome é Não. E aqui, nessa Deus. crônica, eu falo sobre metas de 2013, né? Que eu falo que eu sempre gostei de escrever metas pro ano, mas a partir de 2013 eu decidi colocar uma meta pro ano. E essa meta acabava se desdobrando em outras submetas. Qual que era a primeira meta? Não fazer reuniões inúteis. Não ter meta. Não Isso ter é muito meta, bom. é. Não fazer reuniões. Só que isso acabava se desmembrando em falar não, né? Que é uma dificuldade do brasileiro. Da população. Não, acho que é mais do brasileiro. Dizem que é do É brasileiro, mais do né? brasileiro. Tem o pessoal que fala. nem precisa nem perguntar, não. É. E aí eu faço essa reflexão, tal, né? E aí eu acabo separando o não profissional do não pessoal. Porque o não profissional é quando, sei lá, você manda um orçamento para alguém, aí a pessoa, sei lá, não vai querer fechar aquele negócio com você. É mais fácil receber um não assim. Porque, então beleza, vou seguir aqui, vou mandar para outras pessoas. Porque às vezes o cliente acaba deixando de falar não e acaba travando Você fica o trabalho. Pra Ai, sempre. porque, Pra não sempre. sei o Você fala, quê. que isso? Então, pra mim, assim, é mais fácil falar um não profissional, porque, olha, eu tenho aqui racionalmente porque eu não vou fechar com você, por exemplo. E aí, libero o fornecedor para outros clientes. Mas o não pessoal acaba gerando um desconforto. Então, sei lá, alguma amiga me chama pra ir na festa de aniversário dela. Aí vamos supor que é em um lugar que eu não quero ir. E que foi?
Pensei assim, algum amigo da gente chama pra poder ir num espetáculo. Isso aí, você não quer ir. Eu não vou falar, não vou porque eu não gosto desse lugar. Porque dela vai falar, nossa, mas nem por mim você vai. Sabe? Então eu já falo, olha, tem um compromisso. Uma viagem. E aí é mais fácil, sabe? Só que, na verdade, a gente deveria poder falar. Deveria, mas é. Mas Coração. o brasileiro não aceita o não, e aí por isso que a gente tem a dificuldade de falar o não. Eu acho que é mais por isso, sabe? Porque se a gente soubesse que as pessoas iriam aceitar o não, a gente falaria. Só que a gente não fala porque as pessoas não aceitam. E não é falar um não estúpido, é só falar um não, numa boa. Né? Isso. Então, aqui eu falo, né, que eu tive uma experiência, assim, de ouvir muitos nãos, porque uma vez eu fiz um trabalho voluntário de entregar uns panfletos. Construtora, imagina. Já pensou? Não, de um evento e tal, né? De um grupo que eu fazia parte. E aí foi na frente de uma universidade. E, não. Daí eu fui e tal. Entreguei. Muita gente não quer receber o panfleto. Aí muita gente falou, não, obrigado. Só que o pior era a pessoa passar reto, como se você fosse invisível. Isso é horrível. Então, pior do que receber um não é você ser ignorado. Que é isso, sabe? Tipo, sei lá, você, vamos supor, né? Manda um orçamento pra alguém, aí a pessoa não te responde. Né? Ou então, sei lá, você convida a pessoa pra alguma coisa, a pessoa não te responde. Cara, se não quer ir, fala não, né? Mas aí... É isso aí que você falou do invisível, eu lembro... Tá vendo? Lembro. Pode ser que não seja do jeito que eu estou. Uma aula que nós tínhamos com uma professora chamada Mila Afonso, que eu não sei nem o que era, porque era um negócio muito complicado lá, de teorias de comunicação e tal. E eu tô só explicando a grosso modo, não vou entrar em questões sociais e tal, mas eu lembro disso dela falando assim, olha, é muito melhor você abaixar o vidro do carro e falar pra pessoa, eu não tenho, do que fingir que ela não está existe. Ali. Que ela já tá se humilhando e você está invisibilizando ela como se ela não existisse. Que é o que a maioria fala, tem medo, violência, a gente sabe de tudo isso, mas dá pra dizer que a maioria das vezes é porque a gente quer evitar, que essa coisa da pobreza não é que, né, muita gente não quer resolver, ela quer evitar que fique perto dela. Então some, né? Que é a coisa da gentrificação, é outra coisa. Mas eu lembro tem a ver com fascismo, né? Que é a eliminação do outro. Sempre caímos nisso, é isso aí. Mas nós falaremos sobre isso aí também. Vamos, mas muito bem, não falaremos. Vocês querem que a gente fale? Se não quiser, escreve não. Aí, mas não ignora a gente. Comenta aí, galera. Ai, Deus. É isso? É isso. Então vamos agora para o Aurélia. Gente, depois do pesquisador da USP Bravo, eu comecei a dar umas olhadas aqui nas coisas também para poder dar uma... Enfim, não falar muita coisa errada para ele não me perseguir. E aí eu vi uma expressão que ela não estava na minha lista, mas eu ouvi alguém falando e eu achei legal já procurar para ver como é que é. Que é, cavalo dado não se olha os dentes. Olha só que curioso. Que a gente usa muito quando a gente ganha alguma coisa. Ganha alguma coisa e não vai falar não. A gente recebe, mas é aquela ideia, olha, se você está ganhando, você tem mais que... agradecer. Gratidão do que ficar falando. Gratiluz, galera. Exatamente. E da onde que vem, né? Só que quando eu tava vendo a explicação, já foi uma coisa bacana que um professor que depois eu não lembro o nome, professor de português, ele tava falando, então, antes da gente falar um pouco sobre a expressão, né, de onde que veio, vamos falar de como a gente fala, porque a gente fala de maneira errada, porque a expressão de maneira correta é de cavalo dado, não se olham os dentes. A gente fala cavalo dado, não se olha os dentes. Isso. É uma, né, bobagem, porque a gente não tem que falar gramaticamente correto, mas porque se fosse a frase na ordem correta, seria não se olham os dentes de cavalo dado, né? De cavalo dado. Tá.
Então, ele só pediu pra... Mas é que o D tem importância. Mas, o que acontece? Na época, e aí, quando diz época, tudo que eu vi é época mesmo, lá perto de Cristo. Um pouquinho antes, um pouquinho Nossa. depois, ninguém diz, um ano exato ali. Tá. Naquele período ali de Jesus. Ah, é? É. Tipo, ano 1, assim. Uns 200 anos antes, 200 depois, mas no período de... Porque tinha a coisa dos mercadores de cavalo, né? Que eles ficavam negociando os cavalos, sempre foi um bicho querido, porque eles são muito bonitos. E muito caros, né? Muito caros. E tinha a coisa das trocas comerciais ali, né? E tinha a coisa dos cavalos. Mas o que acontece com o cavalo? Biologicamente, o cavalo é como nós, os humanos, no sentido da arcada dentária. Eles também têm os dentes de leite, que a gente chama, né? Os provisórios. Nossa. E depois tem a troca por uma dentição permanente. E aí, uma maneira... Hoje você tem trocentas, mas naquela época se avaliava a idade do cavalo vendo a dentição, porque os dentes, eles ou ainda não eram... pelo que eu vi, com cerca de 5 anos, eles têm a dentição toda permanente. Olha. Mas, gente, se eu vi muito por cima, pesquisem direito, tá? Só que o dente vai desgastando conforme a idade, vai ficando manchado, blá, blá, blá. Então, as pessoas, elas avaliavam a idade do cavalo por conta da arcada dentária. E aí tem até uma expressão em latim, que é daí que deriva, né? Que é noli equidentes inspicere donati. Tá falando em italiano. Italiano. Lá diz que é latim, a origem ali parecida, que é algo parecido como a cavalo dado, né? De cavalo dado não se olha os dentes, que é da onde que veio. Então, a origem ela é antiga por conta dessa coisa mercantil com o cavalo. E aí... legal. É uma coisa que foi se passando, sei lá como, até chegar ao que a gente usa hoje, que é de cavalo, né? Cavalo dado não se olha os dentes, a gente fala dessa maneira. Mas pode olhar assim, gente. Nesse sentido de que, né, você pode falar um não, você pode olhar, Isso. mas é que isso também, que é uma coisa importante que você falou, acho que tem muito da coisa dos nossos avós, que era essa coisa assim de você ser respeitoso com qualquer um, então tá dando ali, você não quer comer, sei lá, aquele doce de abóbora que você não gosta. Quando você vai na casa de alguém, principalmente em Minas, que Minas o povo come. A Thaís Araújo, você viu? Exato, Doce eu de lembro abóbora. exato. Lá na Ana Maria, Na gente. Ana Thaís Maria. Araújo falou assim, eu não vou comer isso aqui Nhoque não. doce, eu não gosto. Falou, não, É. então não é porque tá dando que... Mas a ideia é essa, mas eu acho que era muito dessa cultura de... As pessoas não davam as coisas, talvez. Eu não tinha, você tem que... Né? Mas se usa até hoje por conta disso. Então, é isso, tá? Surgiu lá com os mercadores, lá na época de Jesus Cristo, por causa da biologia dos cavalos, para descobrir a idade deles. Muito bom. Muito bom. Leonardo da cultura. Vamos ver se o professor Jean desmentiu essa. Eu não vi nada lá, mas depois eu vejo. Agora, me explica. Me explica. Que aí voltamos à lei de As leis de incentivo. incentivo. Hoje a gente vai falar sobre o PROAC, certo? Certo. Tem que beber uma água, Uma porque... água. Para hidratar. A Thaís havia explicado no segundo programa sobre a lei, se eu não estou enganado, sobre a lei federal, que é a Lei Rouanet. Terceiro programa. Sobre a Lei Rouanet, e existe uma lei de incentivo chamada PROAC, que é Programa de Ação Cultural, que é um programa da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e Indústrias Criativas, Indústria Cultural, que está só do Estado de São Paulo. Tá aumentando o nome, daqui a pouco vai precisar de 10 folhas de almaço para colocar para poder lá colocar nas artes. Isso. E ele tem uma lógica parecida, e eu vou fazer igual a Thaís fez, vou dividir de duas partes. De um lado você tem indústrias que recolhem um imposto chamado ICMS, que é Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E aqui a gente fala só do estado de São Paulo. O ICMS, ele existe em todos os estados. Todos os estados têm recolhimento. Só que a lei PROAC, ela é apenas para o estado de São Paulo. Existem outros estados que têm leis também específicas de cultura que usam ICMS. Alguns estados nem têm. Mas a de São Paulo... as indústrias, elas podem mensalmente fazer uma doação de até 3% do imposto para um projeto cultural.
Então, como é que funciona? O ICMS ele é pago todo mês. Então, circula lá a mercadoria, tem um cálculo que é super complicado, mas chega, você tem X para poder pagar. Parte daquilo a empresa pode destinar por meio, tudo eletrônico, pela Secretaria da Fazenda, ela pega lá uma relação de projetos, tem as relações para poder chegar até o projeto, seleciona, gera um boleto, ela pode patrocinar um projeto, 2 projetos, ou 3 projetos, ou quantos projetos ela quiser com aquele dinheiro. E por que é até 3%? Porque é uma tabela regressiva, porque tem empresas que são tão grandes que se elas pegassem todo o valor cheio, elas sozinhas, porque é uma verba que acaba, né? Então lança-se 100 milhões, que foi o valor do ano passado. Esses 100 milhões, ele é liberado geralmente de março para abril, e aí todas as empresas que estão habilitadas a patrocinar, elas vão patrocinando por mês, esses 100 milhões vão sendo comidos, vão acabando. Então tem empresa tipo Petrobras, se só ela entrasse com tudo, ela já ia pegar metade só para ela. E aí tem algumas mecânicas, mas tem empresas como a Petrobras, até comércios pequenos, que têm valores pequenos, mas que podem destinar para um projeto. Do outro lado, a empresa ela precisa se habilitar na Secretaria da Fazenda, é um trâmite super simples, que ela se cadastra lá para ser patrocinadora de projeto de cultura, nesse caso também de esporte, que tem um mecanismo parecido. E ela sendo habilitada, o programa ele começa a operar e ela pode escolher os projetos ali. Do outro lado, tem os produtores, artistas e pessoas que são os proponentes, que podem ser pessoas físicas, pessoas jurídicas sem fins lucrativos, que são entidades, associações, que elas propõem um projeto de circo, música, teatro, enfim, para o programa e, tendo um projeto aprovado, uma série de dinâmicas, ela fica apta a receber este recurso mensalmente para poder fazer o projeto. Certo? Então, a gente tem um valor que chama valor global, que a secretaria lança lá, 100 milhões. Estou usando o valor de referência de 2022. Partiu daí, tem uma relação de empresas que está habilitada, que já tem o cadastro e que teve o volume de CMS a pagar, porque se tem algum problema, ela não pode contribuir naquele mês, e uma relação de proponentes com vários projetos habilitados a receber. E aí tem as relações comerciais para você fazer a tal da captação de recursos, que você pode fazer direto, tem pessoas que trabalham, tem empresas que trabalham por meio digital, que você escreve para poder ter a seleção, e durante esse período vai tendo patrocínio para você realizar os projetos. Então é uma dinâmica parecida com a lei federal, o que muda é o âmbito estadual, um pouquinho do sistema e o imposto, que é o ICMS. É o tipo de empresa, né, que pode investir. Não precisa ser de lucro real, como a lei federal, e algumas empresas têm a Lei Rouanet e o PROAC, ICMS, ou em outros estados, a lei de ICMS disponíveis para poder trabalhar, porque elas não anulam, né? Você pode ter projetos nas duas. E tem vídeos aqui no canal sobre o PROAC também. Muitos vídeos. É isso, gente, ó. O pessoal não falou mal do PROAC porque não conhecia. Porque não conhece, mas não, continua sem falar Continua mal. sem falar mal porque não tem o que falar mal, né? Falou mal, errado da outra, agora tá aprendendo aí direito. Aprendam. Aprendam. Agora, o último quadro, desopilação. A gente vai falar sobre uma coisa muito engraçada que o Léo deu uma ideia aqui. Pode começar, Léo. Nós vamos pegar... Eu fui impactado por um perfil chamado Frase de Criança, porque tem muitos perfis engraçados, de tirinhas, de frases, de meme, tem uns de meme também, que eu acho que a gente tem que... O povo deve conhecer, mas é um perfil que se chama Frases de Crianças, exatamente desse jeito. E é um perfil grande, viu? Tem 1.600.000 pessoas inscritas. E aí são, né, posts com frases brilhantes de crianças. Eu vou ler aqui, o problema é achar agora, Thaís. Deixa eu ver aqui se eu acho as duas que eu mais gostei, senão eu vou improvisar. Peraí. Tem um outro perfil aqui, quando o Léo deu essa ideia, eu lembrei desse perfil que eu acabei compartilhando nos meus stories. Que é um perfil que chama Sou Eu na Vida, que ele também... pegou não frases de crianças, mas coisas que as pessoas contaram sobre as crianças. Então tem aqui, por exemplo, né, uma menina falando que é professora, ela falou que na pandemia ela só dava aula de máscara. Aí, quando finalmente eu pude ir para a escola sem máscara, meu aluno falou: tia, eu achava que você era bonita. Essa aqui é uma que eu gostei muito. Ó. Depois da prova, a Júlia soltou: mamãe, qual o nome da esposa do cavalo?
É a égua, filha. Ah, eu sabia que era um palavrão. Mas o que você colocou, meu amor? Puta. Escreveu Tipo, na na prova. prova, né? Aí tem uma aqui. Meu esposo começou a ficar careca e meu sobrinho perguntou a ele por que ele cortava o cabelo daquele jeito. Criança é inteligente. sincera. Peraí que tem uma outra aqui que eu gostei bastantão. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Dudu, você é o galã da mamãe. Ah, mamãe, você também é minha galinha. E fala sem Muito malícia, é engraçado. fofo. É... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. No meu aniversário de 40 anos, meu afilhado perguntou: Dinda, na sua época tinha dinossauro? Muito fofo. Vinícius, ao ver duas pessoas se despedindo, vá com Deus, fique com ele. Ele confuso fala, ué, ele vai ou fica? Boa. Ah, essa aqui. Fui toda maquiada e o aluno. Olha a tia, maquiada, tá bonita. Parece minha tia quando tava morta no caixão. E aqui, mais uma que eu gostei. Sofia, você é mais introvertida ou extrovertida? Eu sou intrometida. Que Muito fofa. bom. Então é uma compilação, assim, frase de criança, solta, né? Porque é legal, porque é engraçado pela coisa espontânea, sem malícia e tal. Então é um perfil, tem mais de um, né? Esse que eu vi é o frase de Isso. criança, mas tem Esse específico, vários. frase de criança, é muito É fofo muito legal, tem mesmo. muita coisa. Então, para rir de maneira descontraída, consuma frases de crianças gerais. Aí. Tem bastante coisa. Ai, gente, criança é muito engraçado. Eu sempre me divirto. Gosto do Rei Leão, criança. Valeu. É isso? Valeu, Simba. É isso. Serviços. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações, deixe aí o seu comentário, dá uma dica de tema para a gente poder falar como tema principal, coisas que vocês gostariam de ver, de repente alguma frase do Auléu, alguma ideia de desopilação para a gente poder brincar aqui. Pode contribuir que você viu isso, né? Sim. Tem muita coisa acontecendo pelo mundo, pode ser bacana. Fale conosco também pelo Instagram. O meu é leonardo.cássio, da Thaís é Thaís Polimene, Thaís com H e Polimene com I no final. E tem os nossos sites também, leonardocássio.com.br, thaispolimene.com.br. E o que mais que eu estou esquecendo? A gente tá lá no Deezer, no Spotify, em todos os agregadores de podcast. É isso. É isso, temos mais um programa então. Valeu, galera. Valeu, Matheus.